Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nesse vídeo vou mostrar para vocês como que é o tempo de reposição e o ponto de pedido nos níveis de estoque de gestão de materiais. Vou rodar o teste de som e em seguida começamos a nossa aula. Ei, 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 teste, 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 som, 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 laser digital, double deck system, sensacional, au au, show, show, show. Falaremos agora um pouco do tempo de reposição e do ponto de pedido. Uma das informações básicas de que se necessita para calcular o estoque mínimo é o tempo de reposição. Isto é, o tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser reposto até a chegada efetiva do material no almoxarifado da empresa. Esse tempo pode ser dividido em três partes. A primeira é a emissão do pedido, tempo que leva desde a emissão do pedido de compra até chegar ao fornecedor. Uma segunda parte é a preparação do pedido, que é o tempo que leva o fornecedor para fabricar os produtos, separar os produtos, emitir faturamento e deixá-los em condições de serem transportados. E uma terceira parte é o transporte, o tempo que leva da saída do fornecedor até o recebimento pela empresa dos materiais encomendados. Graficamente podemos representar o tempo de reposição dessa forma aqui. Então, representando aqui o gráfico dente de serra com reposição, com tempo de reposição e ponto do pedido. Aqui é o nosso tempo de reposição, aqui é o ponto do pedido e aqui as três partes que eu acabei de relatar a vocês. Em virtude de sua grande importância, esse tempo de reposição deve ser determinado de modo mais realista possível, pois as variações ocorridas durante esse tempo podem alterar toda a estrutura do sistema de estoque. Existem determinados materiais ou fornecedores cujo tempo de reposição não pode ser determinado com certeza. Para esses casos, existe um critério diferenciado para o cálculo do estoque mínimo, que veremos ao estudarmos essa parte relativa a estoque mínimo. Então aí, como gestor de materiais, quando eu vou fazer uma nova solicitação do pedido, quando ele chegar aqui no ponto de pedido. Então, quando o meu consumo for chegar nesse ponto, é aí que eu faço a chamada ponto de pedido, quando o saldo disponível estiver abaixo ou igual a essa determinada quantidade. Vamos ver como fazemos para calcular o estoque disponível. Então, para o cálculo do estoque disponível, devemos considerar três itens basicamente. O primeiro deles é o estoque existente, que é o estoque físico, os fornecimentos em atraso e os fornecimentos não entregues, mas que ainda estão dentro do nosso prazo. Na prática, podemos agrupar esses dois últimos, os fornecimentos em atraso e os fornecimentos não entregues, mas ainda dentro do prazo, como saldo de fornecimento. Então a gente pode colocar eles como saldo de fornecimento e aí a nossa fórmula para o estoque virtual fica sendo o estoque físico mais o saldo de fornecimento. Algumas empresas que possuem controle de qualidade de recebimento também incluem o estoque em inspeção no estoque virtual. No cálculo do estoque virtual, ele soma mais esse item chamado estoque em inspeção. Então, a nossa fórmula ficaria assim: o estoque virtual é o estoque físico, mais o saldo de fornecimento, que é os fornecimentos em atraso e os fornecimentos não entregues, e mais o estoque em
inspeção. Então devemos fazer uma reposição do estoque quando o estoque virtual estiver abaixo ou igual à quantidade pré-determinada. Então como que eu faço aí para calcular o ponto de pedido? Então o ponto de pedido é representado pelo saldo do item estoque e ele pode ser determinado pela seguinte fórmula. O ponto do pedido é igual ao consumo médio mensal vezes o tempo de reposição mais o estoque mínimo. Então aqui para a gente ter registrado, PP é o nosso ponto de pedido, o C é o consumo médio mensal, o TR é o tempo de reposição e o EM é o nosso estoque mínimo. Dessa forma, conclui-se então que o ponto de pedido é um indicador e quando o estoque virtual alcançá-lo, deverá ser reposto o material, sendo que a quantidade de estoque suportaria o consumo durante o tempo de reposição, como a gente pode ver nessa próxima figura aqui. Vamos supor o seguinte exemplo, que eu tenho um item que ele é consumido numa razão de 30 unidades por mês, e o tempo de reposição leva 2 meses. Então aqui, esse tempo aqui é de 2 meses, o tempo é de 2 meses, e eu tenho aqui um consumo médio mensal de 30 unidades. Então eu quero saber quanto eu vou ter aqui no meu estoque para disparar o ponto de pedido. Pela nossa fórmula, o ponto de pedido é o consumo de 30 unidades vezes os 2 meses que eu tenho aqui nesse período, mais 30 unidades do estoque mínimo. Então, se eu pegar 30 vezes 2 mais 30 de estoque mínimo, deixa eu voltar aqui na formulinha para você ver. Então, se eu pegar aqui, o consumo é 30, o tempo de reposição 2 meses, mais 30 de estoque mínimo. Então eu tenho aqui 30 vezes 2, que dá 60, mais 30 de estoque mínimo, que vai me dar o meu ponto de pedido com 90 unidades. Então, a minha quantidade, a hora que ela atingir aqui 90 unidades, quando atingir aqui 90 unidades, eu vou fazer o meu ponto de pedido, vou disparar meu ponto de pedido, que vai demorar aqui o tempo de reposição em 2 meses. Então aqui ele partiu com 90, primeiro mês eu gastei 30, sobrou 60, o segundo mês eu gastei mais 30, sobrou 30, que é exatamente meu estoque mínimo. Aqui vai acontecer novamente a reposição. Assim termino esse vídeo sobre tempo de reposição e o ponto de pedido. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E se achou legal esse vídeo, clique um joinha aí para a gente poder melhorar nosso canal. Então, te espero no próximo vídeo sobre estoque mínimo. Até lá, um abraço, tchau!